Meus queridos amigos, muito bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar mais uma vez no Cefrade, Casa Espírita Fraterna Chico Xavier, especialmente nesse mês de maio, em que comemoramos o aniversário dessa casa, no dia 13 de maio, não é isso? Hoje, 1º de maio, lembramos do aniversário de um outro grande trabalhador, Eurípides Barçanufo, que nasce a 1º de maio de 1880, deixando-nos um grande legado de amor, de trabalho e de caridade. Na manhã de hoje, nós vamos falar sobre Francisco Cândido Xavier, vamos trazer alguns casos, lindos casos do Chico Xavier. Não poderíamos falar sobre toda a vida de Chico, porque seria impossível em uma palestra de 45 minutos. Então a gente vai fazer um breve apanhado, escolher alguns principais casos para a gente estudar sobre esse homem extraordinário, que sob a inspiração da campanha promovida por Augusto César Vanucci, que era da Rede Globo, ele vai chamar Chico de um homem chamado amor. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre Chico Xavier. Bom, o livro que eu vou indicar para vocês, que tem um resumo das várias biografias sobre Chico Xavier, se chama Chico Xavier, o Homem e o Médium. É da editora do Conselho Espírita Internacional e o autor é um francês, Michael Possardin. Vocês me desculpem o francês, porque é lá do Ceará, não é? Eu não sei falar francês, não é? Então tem ele em francês, o livro, e também tem ele em português. Ele vai trazer citações de vários outros livros, como Lindos Casos de Ramiro Gama e muitos outros. Vamos avançar. Bom, nós sabemos que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade, para servir de modelo e guia, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, é Jesus, não é? Mas Chico Xavier foi um grande exemplo para todos nós, e um dos seus biógrafos, Carlos Bacelli, vai dizer que Chico Xavier não era um anjo que viveu como homem, mas foi um homem que viveu como um anjo. Isso é mais difícil, talvez, não é? Então a gente vai aprender muito com os exemplos de trabalho, de humildade, de fraternidade, das muitas lições que a vida de Chico Xavier tem para nos oferecer. Bom, Eike Batista, não é, de Goiás, ele esteve uma vez lá conhecendo Chico, e mais tarde, quando ele retorna, não é, do mundo espiritual, vai trazer uma comunicação mediúnica dizendo: olha, estou com vergonha de mim mesmo. No mundo espiritual, o Chico é muito maior do que nós imaginávamos. Quando o Espírito fala isso, Chico se esconde com vergonha, como ele sempre costumava fazer quando recebia elogio das pessoas, não é? Mas vejam, a deferência dos Espíritos com Chico Xavier nas sessões de materializações. Os Espíritos que vinham, não é, tinham um respeito, um carinho muito grande, mostrando a envergadura espiritual desse grande apóstolo da caridade, da mediunidade com Jesus. Vocês conhecem a vida dele, a gente não vai falar muito, né? Ele nasce numa família de 9 filhos, fica órfão de mãe aos 4 anos, vai morar com a sua madrinha, Dona Rita de Cássia, que era mãe do menino Moacir, não é? E ele vai aprender muito com Dona Rita de Cássia, vai dizer que ela foi a sua educadora, porque ele, como ela não compreendia que aquele menino via os espíritos e falava coisas desconexas para ela, ela vai acreditar que ele está com o diabo no corpo. E lhe dá todos os dias uma surra com varas de marmelo. Vai espetar um garfo em seu abdômen, o que mais tarde vai lhe provocar uma hérnia, provocando uma grande ferida também. E um dia, quando o menino Moacir adoece com uma ferida no joelho, alguém vai lhe trazer uma simpatia dizendo que se uma criança lambesse a ferida em 3 noites seguidas de sexta-feiras, ela ficaria curada. Como não havia o antibiótico e a ferida era muito, muito grave, né? Nós estávamos no ano 1915, não é? Aqui no Brasil, Chico é de 2 de abril de 1910, não é? Ela vai colocar Chico para lamber as feridas. Chico vai chorar no quintal e à sombra de uma bananeira ele vê a sua mãe, que costumava falar com ele. E ela vai dizer: Chico, obedeça a sua madrinha. Mas mamãe, a senhora acha que isso vai curar a ferida? Não, meu filho, mas ela vai ficar tão feliz com a sua obediência que não vai lhe bater tanto.
e vai, não é, então se tornar uma pessoa melhor para você. Nós vamos colocar medicamento espiritual para que a ferida sare. E assim Chico prossegue. Vejam, meus amigos, já uma grande lição para todos nós. Nós, na casa espírita, qualquer crítica, qualquer observação, muitas vezes justa, nós nos melindramos, nós abandonamos a casa espírita porque falaram algo da gente. E esquecemos que fizeram Francisco Cândido Xavier, que era todo amor, todo bondade, todo renúncia, lamber feridas, apanhar todos os dias. Chico merece isso, mas claro que nós somos muito melhores do que Chico Xavier, não é verdade? Então, quantas lições, não só a obra, mas também o exemplo de vida de Chico Xavier vem nos trazer, não é? Ele vai então trabalhar para não ser internado, uma sugestão do padre Sebastião Scarzelli, lá de Pedro Leopoldo, e ele vai então trabalhar na Companhia de Tecidos Cachoeira Grande, não é? E ajudando a família, ele e seu pai era um operário que passou a vender bilhetes de loteria e sua mãe era uma lavadeira, Dona Maria de São João de Deus, como está no registro do cartório, Maria João de Deus, ela era conhecida. E quando então, Chico já estava órfão, não é? O seu João Cândido Xavier vai conhecer Dona Cidália Batista, com quem vai se casar, ela lhe faz uma única exigência. Ela vai dizer: João, eu quero que você reúna todos os seus 9 filhos que estão dispersos, entregues, não é, a outras pessoas, a compadres, comadres, como era o caso de Chico. Veja o exemplo desse anjo, Dona Cidália Batista. A gente nem quer cuidar dos nossos filhos, e ela pede para receber 9 crianças. Vai ser mãe de mais 6 filhos biológicos, num total de 15 crianças que Chico também ajudava a educar e a cuidar com seu pequeno salário. Quando ela vai então se encontrar com Chico, como sua mãe havia lhe dito que mandaria um anjo bom para tomar conta deles, quando ela se apresenta, vê o menino com o camisolão, com a ferida, ela vai dizer: Chico, a partir de hoje ninguém nunca mais vai bater em você. Chico, você sabe quem eu sou? Sei sim. A senhora é o anjo bom que minha mãe disse que Deus iria para tomar conta de nós. Ela sorri e vai se tornar uma das maiores amigas de Chico, a quem ele podia contar as visões que ele tinha desde criancinha, dos seres do arco-íris que lhe apareciam luminosos, com várias cores, das várias informações mediúnicas que ele era portador, não é? E ela então, apesar de católica, vai compreender e dar muito apoio para o nosso querido Chico. Houve um concurso de redação no centenário da independência, em 1922, em Minas Gerais, não é? As escolas pediram para as crianças das várias séries escreverem redações sobre o centenário da independência. Chico vai dizer para a sua professora, eu acho que era a Dona Rosária, que havia um homem ao seu lado ditando o que ele devia escrever. E ela vai dizer: Chico, não é hora para você ficar vendo coisas. Tá bom, então escreva o que ele disser. Ele então escreve. E a redação é premiada com o título de menção honrosa em todo o estado de Minas Gerais. Os seus próprios coleguinhas não acreditam que ele era o escritor daquela redação. E vão fazer um desafio. Não, se você é capaz de fazer uma redação, vá ao quadro negro para escrever novamente. E perguntam entre si qual seria o título. Uma das meninas recorda-se que seu pai está reformando a sua casa e por conta da construção havia areia. E eles falam areia. Imagina, você fala uma redação sobre areia. Então o mesmo Espírito se apresenta, toma da mão de Chico e vai escrever: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. E Chico vai ter momentos belíssimos, onde ele está em sua casa orando à noite, e um espírito belíssimo entra pelo seu quarto, iluminando-o completamente. Chico se prostra de joelhos diante daquele espírito grandioso, que ele não sabe quem é, e ela vai lhe dizer: Francisco, disse-me pausadamente, eu venho em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, venho solicitar o seu auxílio em favor dos pobres, nossos irmãos. A emoção me possui a alma toda, mas pude perguntar-lhe, embora as lágrimas que me cobriam o rosto: Senhora, quem sois vós? Ela me respondeu: você não se lembra agora de mim, no entanto, eu sou Isabel,
Isabel de Aragão. Foi conhecida como a Rainha Santa de Portugal. Eu não conhecia senhora alguma que tivesse este nome, e estranhei o que ela dizia. Entretanto, uma força interior me continha, e calei qualquer comentário em torno de minha ignorância. Mas o diálogo estava iniciado e indaguei: senhora, sou pobre e nada tenho para dar. Que auxílio poderei prestar aos mais pobres do que eu mesmo? Ela disse: você nos auxiliará a repartir pães com os necessitados. Clamei com pesar: senhora, quase sempre não tenho um pão para mim, não é? E também para a sua família. Como poderei repartir pão com os outros? A dama sorriu e me esclareceu: chegará o tempo em que você disporá de recursos. Você vai escrever para as nossas gentes peninsulares e, trabalhando por Jesus, não poderá receber vantagem material alguma pelas páginas que você produzir. Mas vamos providenciar para que os mensageiros do bem lhe tragam recursos para iniciar a tarefa. Confiemos na bondade do Senhor. Ele conversa com a sua irmã, Cidália, ou Maria, não me recordo agora, e apesar de só ter 8 pães para o dia seguinte, ele vai começar um trabalho de distribuição de pães que nunca mais cessaria, atendendo a muitos necessitados. Em 1931, então, ele trabalha na fábrica de tecidos Cachoeira Grande, trabalhando de 3 da tarde até 1 hora da manhã. Chico tinha 11 anos de idade. E 2 anos depois, como o dinheiro não é suficiente, ele vai trabalhar também em 2 empregos agora. Também no Bar do Dove, auxiliar de cozinha, tendo então que interromper seus estudos. Só estudou entre a 3ª e a 4ª série do 1º grau. Em 1935, então, ele vai deixar a fábrica, porque está doente, não é? Aqueles resíduos do algodão, ele vai ficar com problema pulmonar. Em 1935, ele vai ser altendente e auxiliar de serviços gerais no empório de José Célio Felizardo Sobrinho, ex-marido de sua madrinha Rita de Cássia. A sua família passou fome, ele vai ter até que vender tecidos que ele ganhou certa vez, e vai, somente graças à Fundação Marieta Gaio, a bondade do senhor Manuel Jorge Gaio, que coloca Chico como um dos assistidos por aquela instituição, ele vai receber uma quantia que ele pudesse, junto com a sua família, sobreviver. Eles estavam passando fome naquela época, não é? Vejam que mais tarde, Chico vai receber muitas doações, inclusive de Frederick Figner, foi um grande empresário no Brasil, dono das casas Edison, né? Conheceu inclusive Thomas Edison nos Estados Unidos, e vendendo então aparelhos de som, etc., ele vai então, não é, a se tornar espírita, vai ver sua filhinha, não é, Raquel, completamente materializada pela médium Ana Prado, na cidade em Pará, eu acho que em Belém, e ele vai se tornar espírita, vai se tornar diretor da Federação Brasileira, não é? E vai deixar uma quantia para ajudar Chico, para que com a renda do dinheiro, com os juros do dinheiro, ele tivesse recursos para fazer os trabalhos sociais que realizaria. Vai lhe deixar uma soma imensa. Se estima que a preço de hoje seria em torno de 2 milhões de reais. Chico não aceita aquele cheque, devolve para a família, que encaminha novamente, porque as filhas, apesar de católicas, sabiam que era essa vontade de seu pai, mas ele então vai encaminhar para a Federação Brasileira, que vai construir o seu parque gráfico, para que pudesse produzir com mais qualidade, com mais facilidade, as obras, né, espíritas que essa instituição venerável produz. Mas veja que como Chico não recebe aquele dinheiro, o que é que ele vai ganhar de prêmio? As pessoas dizerem que ele era pedante, que era um ingrato, que era orgulhoso por não receber aquela doação. E assim foi com muitas vezes. Todos os presentes que ele recebia, ele repassava para outras pessoas, não é? Inclusive pessoas católicas. Não é? Ele não dava, não impunha a sua fé, a sua filosofia espiritualista, a sua religião no sentido amplo da palavra para ninguém. As pessoas que eram católicas, ele, quando ia visitar, levava um santinho, trazia um terço, perguntava qual era o santo da devoção. É Nossa Senhora, então ele dava uma imagem de Nossa Senhora. E conquistava as pessoas, não era porque ele ter sido o maior médium psicógrafo do século XX, talvez, de muitos séculos, mas porque Chico Xavier era um homem bom, meus amigos. É por isso que ele foi eleito o mineiro do século, o maior brasileiro de todos os tempos, não é? O maior brasileiro da história, em várias competições, com vários outros concorrentes difíceis. Veja que a vida de Chico Xavier não foi fácil. A gente acha que os médicos têm facilidades, não é? Mas ele começou com estrabismo da vista, teve um deslocamento do cristalino aos 21 anos de idade, ficou praticamente cego de um dos olhos.
labirintite crônica que ele sofreu em Pedro Leopoldo durante muito tempo. Teve 2 infartos do miocárdio. Vai ficar com uma amiga que ele dizia que era amiga angina, que não largava de jeito nenhum, não é? Dor no peito, muito profunda. Teve 2 pneumonias, há suspeitas inclusive de tuberculose. Uremia, não é? Problemas urinários. Teve problemas na próstata, hérnia abdominal por conta dos garfos e etc. Tá? A vida de Chico não veio fácil. E ele sempre buscou os nossos irmãos médicos da terra, nossos competentes médicos. E Dona Cidália Batista, então, um dia, quando Chico está com 21 anos de idade, em 1931, ele vai ficar órfão novamente de mãe. E ela vai dizer: sei que vou morrer, meu querido filho, mas antes, desejo que me prometas uma coisa, que não permitirás que teus irmãos sejam de novo distribuídos, semeados por aí, entregue a terceiros, não é como João Xavier havia feito com seus filhos após a morte de Dona Maria João de Deus. Chico vai dizer que quando vai perceber, entrando pelo quarto, na hora que ela está sendo velada, não é? Espíritos alados, diáfanos, transparentes, que se aproximavam e cada um deles beijava o corpo de Cidália Batista. Quando o último deles terminou, ela então se levanta, Chico percebe ela claramente sair do corpo, ela olha para Chico, se despede dele. E ele vai perceber que ela se transforma em um daqueles seres alados e alça as esferas espirituais superiores. Então vejam, né, são representações, são imagens que eu peguei da internet, claro que não foi assim, não é? Mas vocês imaginem então a grandeza de Cidália Batista que vem quando mar conta do nosso querido Chico e dos seus familiares. Ele vai conhecer o casal Perácio, não é? Que vai iniciar na mediunidade. Ela vai ver uma chuva de livros sobre Chico. Chico achava que era lírios, não é? Achou que não merecia, mas eram livros, não é? E vai Dona Maria João de Deus, depois de algum tempo que havia estado sem se comunicar com ele, vai dizer: Chico, meu filho, eis que nos achamos mais juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra os seus deveres e em breve a bondade divina nos permitirá a você os seus novos caminhos, mostrar a você os seus novos caminhos. As 2 obras eram o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, essas obras extraordinárias de Hipólito Léon Denis Rivail, conhecido como pseudônimo de Allan Kardec, não é? Livros a que devo a minha vida. Eu teria cometido suicídio. Fui ateu durante 12 anos e se não tivesse também conhecido esses 2 tesouros, não estaria falando aqui com vocês. Em 1931, no mesmo ano de desencarne de Cidália Batista, ele vai encontrar com Emmanuel às margens de um açude, percebe aquele espírito luminoso, tendo por trás uma cruz, ele vestido como um sacerdote, não é? E ele vai fazer então aquele diálogo que vocês já conhecem, e ele vai perguntar: Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Você não será desamparado, mas para isso você precisa trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. O pessoal esquece de falar isso, mas é a parte mais importante, viu, pessoal? E Chico pergunta: o senhor acha que estou em condições de cumprir essa tarefa? Sim, desde que você observe os 3 pontos básicos do nosso serviço. Quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. O terceiro, disciplina, é claro. Porque Chico já era todo amor, todo bondade. Emmanuel não precisava repetir o mandamento maior de amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo, mas Chico precisava de muita disciplina para poder nos deixar 483 livros, é o último número, exposto por Geraldo Lemos Neto, um dos seus sobrinhos, autor do livro Mandato de Amor, também uma obra extraordinária, vai nos trazer essa informação. Então Chico tinha que ter muita disciplina para que ele pudesse cumprir toda a sua tarefa. Quando eu falo de Chico Xavier, meus amigos, eu me recordo de Jesus. Jesus vai nos dizer: olha como a gente deve aprender com Chico. Porque Chico vai dizer: aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Seja aquele que mais serve. E nós sabemos, como o próprio Cristo nos diz, e como está em 2 vezes no Apocalipse, inclusive no último capítulo, que cada um será julgado conforme as suas obras.
a cada um segundo as suas obras. Então Chico vai trazer um grande, tesouro para todos nós, ensinando então o valor do trabalho no bem. É a grande solução, diz Maria de João de Deus, quando ele pergunta: minha mãe, diante das incompreensões do mundo, ela: meu Chico, o melhor remédio é servir. Mas diante das mentiras, das ingratidões, ele vai dizer: servir é sempre a melhor opção. E repete 4 vezes diante de todos os questionamentos de Chico, dizendo que servir com Jesus é o melhor remédio para as nossas vidas, não é? E Chico, então, quando Emmanuel diz: Chico, então nós vamos iniciar uma série de 30 livros, depois seriam mais 30, depois séries de 60, depois séries de 100 em 100 livros. Nas horas de folga, Chico trabalhava. E quando ele fala, Chico, que não tinha dinheiro para comprar nem um lápis, vai pensar: será que papai, como vende bilhetes de loteria, vai tirar nossa sorte grande? E Emmanuel então vai lhe dizer: Chico, maior sorte grande é a do trabalho com a fé viva na providência de Deus. Os livros chegarão através de caminhos inesperados. Tá? Vocês encontram todas essas citações no livro de Michael Posserdin. O lançamento de Parnaso de Além Túmulo foi um grande escândalo, não é, pessoal? Dezenas de poetas brasileiros e portugueses, com todo o seu estilo, através de um médico que só tinha estudado até a 4ª série do primeiro grau. Foi um escândalo, e a vida de Chico foi marcada por escândalos. E esses escândalos serviram também para que fosse a grande divulgação da doutrina espírita no nosso país. Humberto de Campos, o maior cronista que o Brasil já conheceu, imortal da Academia Brasileira de Letras, vai declarar, apesar de não ser espírita: eu faltaria, entretanto, ao dever que me é imposto pela consciência, se não confessasse que, fazendo versos pelas penas do senhor Francisco Cândido Xavier, os poetas de que ele é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão que os identificavam neste planeta. Os temas abordados são os que preocuparam em vida. O gosto é o mesmo e o verso obedece ordinariamente à mesma pauta musical. Frouxo e ingênuo em Casimiro, largo e sonoro em Castro Alves, sarcástico e variado em Junqueira, fúnebre e grave em Antero de Quental, filosófico e profundo em Augusto dos Anjos. Sente-se, ao ler cada um dos autores que veio do outro mundo para cantar nesse instante, a inclinação do senhor Francisco Cândido Xavier para escrever a La Manière de, ou para traduzir o que aqueles altos espíritos sopraram ao seu ouvido. Várias outras declarações, como de Monteiro Lobato, que mais tarde vai se tornar espírita, entre outros, naquela época em que a poesia no Brasil era muitíssimo prestigiada, porque não tínhamos quase cinema, era somente rádio, e a poesia então era muito prestigiada entre todos nós. E o próprio Humberto de Campos desencarna, e alguns anos depois vem, pela psicografia de Chico Xavier, publicar livros, livros maravilhosos. Inclusive, Chico Xavier vai dizer que a sua obra-prima realmente, a obra-prima da sua mediunidade, porque os livros não eram deles, vai ser Paulo Estevão, realmente de Emmanuel. Mas o livro que lhe tocava mais o coração é um livro pouco lido entre nós os espíritas. Chama-se Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, que vai nos trazer muitos detalhes desconhecidos da vida de Jesus que não estão nos evangelhos tradicionais, não é? Humberto de Campos então escreve cartas e crônicas, contos de além túmulo, etc. E a família entra com processo judicial querendo os direitos autorais. Entra contra ele e contra a Federação Espírita Brasileira. O juiz vai ter que dizer se os livros pertencem ao espírito ou se não pertencem. Se pertencerem ao espírito, o direito tem que ser para a família. Mas o juiz então vai dizer: olha, não tem como ele saber. Ele não vai dizer se o livro é do espírito ou não, mas vai dizer que as obras, depois da morte da pessoa, não pertencem mais aos seus familiares. Então vai dar ganho de casa, e Chico vai ficar muito aliviado, porque ele não queria incomodar qualquer pessoa. A própria mãe de Humberto de Campos vai declarar que era seu filho, com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, não é? Então a gente vai reconhecer depois a família reconhecendo o seu problema. E um dia ele está se lamentando muito, porque acha que não merece os elogios, já que as obras não são dele, está se contrariando muito. E então o espírito Neio Lúcio vai se aproximar dele e vai contar um lindo caso. Aparece-lhe então o espírito Neio Lúcio: não há razão, Chico, para sentir-se você magoado com os elogios. Também os merece. Não, Neio Lúcio, sinto-me como um ingrato, ladrão, indigno.
Bem, Chico, vou lhe contar uma pequena história. Em certo município, 2 distritos se defrontavam, separados apenas por pequena distância. Um com a população quase toda enfermada, sem recurso de espécie alguma. O outro, distrito, cheio de vida, víveres, remédios. Apenas faltava um agente intermediário entre os dois. Ninguém queria servir de ligação, realizar o trabalho socorrista. Foi quando, como mandado do céu, apareceu um burrinho humilde, manso, que com pouco trabalho tornou-se apiado, obediente, capaz de levar sem ninguém do distrito rico ao distrito pobre os recursos de que careciam os irmãos enfermos e sofredores. O burrinho, tendo ao lombo 2 jacás, um de cada lado, foi recebendo as dádivas. Um colocava alimento, outro remédio, mais outro roupas. Colocavam-no à trilha e ele automaticamente lá ia para o distrito lazarento e faminto. Em pouco tempo, era esvaziada toda a carga e voltava, como sempre, alegre, satisfeito por haver cumprido um serviço salvacionista, abençoado para repetir, noutras vezes, quando necessário, a mesma tarefa cristã. Então Chico aceita, não é, ser o burrinho, não é, da espiritualidade para trazer esses tesouros do mundo espiritual. Nós sabemos do susto dos jornalistas Davi Nasser e Jean Mazon, não é, eles foram provocar constrangimento ao médium, foram até a sociedade, Pedro Leopoldo, tiraram fotografias em posições assim estranhas, não é? E fizeram um grande alarde na principal revista da sua época, a revista O Cruzeiro, não é? E apesar deles estarem fingindo serem repórteres internacionais, com um tradutor, Emmanuel desde o princípio sabia. Tanto que na dedicatória dos livros, que eles vão mais tarde conferir em casa, depois de terem publicado o grande escândalo que foi a matéria, eles vão ver, não é, para o nosso querido Davi Nasser e Jean Mazon, no livro, e mostrando que Emmanuel já sabia quem eram elas, que ele não estava sendo enganado. E aí foi aquela confusão, Chico ficou sofrido, não, ele queria muito ajudar as pessoas, não queria que falassem mal da doutrina, e estavam aquela matéria, e aí Chico então vai se lamentar, Emmanuel então aparece para ele e vai dizer: Chico, você tem que agradecer, Jesus foi para a cruz e você só foi para o Cruzeiro, né? Para a revista Cruzeiro, né? Então veja como é que é. Nós sabemos que tem muitos casos, não vou poder falar de todos aqui. O evangelho no bordel, uma pessoa tentando constranger a título de seu pai, vai levar para um prostíbulo para que ele fosse iniciado sexualmente, como era costume no passado, não é? E quando chegam lá, as irmãs reconhecem Chico Xavier, não é? E resolvem fechar o bordel naquela noite, e Chico vai fazer um culto do evangelho em um bordel, o único, pelo menos, que eu tenho notícia, né? Olha como é que era Chico. Se fosse um de nós, né? Ou queria sair dali correndo, ou então se entregava lá a todos os prazeres, e Chico vai fazer o evangelho com aquelas irmãs, né? Sabemos também da dificuldade que ele passou, porque uma de suas cunhadas, esposa de José Xavier, seu irmão, seu braço direito, não é, que se tornou, inclusive, mais tarde, presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, porque o presidente acabou abandonando, não é? E vai desencarnar. Chico vai saber por Emmanuel que ali foi uma bênção para ele, porque ele teria que ficar muitos anos internado no hospital psiquiátrico, e como ele atendeu durante muito tempo as pessoas obsedadas, os sofredores, não é, ou doutrinando os espíritos nas reuniões mediúnicas e fazendo bem, não é, lhe foi concedido a permissão de desencarnar sem passar por essa prova. Mas a sua esposa, ela vai então ter um surto psicótico, e com 2 crianças pequeninas vai ser internada em um hospital psiquiátrico. Chico cuida daquelas crianças, um deles tinha paralisia cerebral. O menino era surdo, mudo, se comunicava com Chico pelo pensamento. E ele vai, enquanto balança o berço com uma mão, com a outra, ele psicografa. E ele vai dizer que aquela criança foi sua bênção, porque se não fosse ela, ele estaria no meio da rua. E Deus sabe o que ele estaria fazendo no meio da rua. Se afeiçoa com um pequenino que desencarna aos 13 anos de idade, deixando com muita saudade. Quando aquele espírito retorna mais tarde, reconhecendo que aquela encarnação foi um benefício para ele, uma moratória, porque ele era muito perseguido no mundo espiritual. E ali os seus opositores não o reconheciam. A primeira pessoa que ele deseja visitar é seu tio Chico. Não é? Veja o amor desse querido amigo, não é? Então, quando a sua mãezinha está internada no hospital psiquiátrico, o Chico está chorando,
como ele sempre chorou muitas vezes. A sua vida realmente não foi fácil, meus amigos, não é? Para que a gente saiba que a tarefa cristã aqui na terra nos exige muitas vezes sacrifícios, dificuldades. Precisamos perseverar no bem, na luta, apesar de todos os desafios evolutivos que nos aparecem, não é? A gente não tem problema, a gente tem desafios evolutivos, então a gente sabe, não é? Então, quando o Chico está ali chorando, Emmanuel aparece e diz: Chico, o que houve? Emmanuel, você não vê a nossa cunhada, viúva, com 2 filhinhos pequenos, internada no hospital psiquiátrico? Chico, é lamentável. Mas imagine que a terra é o Palácio da Justiça e nós somos seus serventuários. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Para ser cumprida. Então, Chico, esta era a expiação da nossa irmã, e ela está nas mãos dos nossos irmãos médicos competentes. E eu nunca vi você chorar pelas outras 200 enfermas que lá se encontram no mesmo hospital. A dor Xavier não é diferente da dor Silva, da dor Soares. Chico enxuga as lágrimas e passa a visitar ainda mais os hospitais, as penitenciárias, as residências de pessoas pobres, não é? Ajudando a todos os outros. O amor aos animais que ele tinha, não é? Chico teve muitos gatinhos, muitos cachorrinhos. A nossa irmã Thelma, o nosso querido amigo Éder vão gostar muito, porque eles têm uma cachorrinha maravilhosa, a Mili, não é? Que é o encanto da nossa vida. E Chico sempre teve muitos cachorrinhos. Teve o Negrito, teve o Vigãozinho Lorde, não é? Teve muitos gatinhos, até coelhos, etc. O Brinquinho, não é? O Negrito e a Cadela Boneca, que ele tinha muito carinho, porque ela lhe beijava aqui o peito, não é? Fazia muitos carinhos. E um dia, quando a boneca desencarnou, os seus amigos compraram uma cadelinha, uma filhotinha, muito parecida, da mesma raça de boneca. E quando colocaram no braço, Chico ficou muito feliz, e ela começou a fazer a mesma coisa que a boneca fazia. E os colegas espíritas perguntaram: Chico, será que ela é a reencarnação de boneca? Não, não é. Mas boneca está aqui lhe dizendo como é que eu gosto que façam comigo, não é? E estava lá, então, e ele vai dizer que os espíritos amigos permitem que aqueles animaizinhos tão queridos possam estar conosco, matando a saudade, não é? Nos trazendo muitas lições. Vai trazer a missão, então, de psicografar livros, em mais de 483 livros, como nós falamos, né? Dezenas de milhares de cartas psicografadas. Vem nos trazer a lição da humildade. Quando as pessoas iam elogiar, ele dizia: não, meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco, não é? Mas era o Cisco de Deus. Um dia ele estava dizendo que era um verme. E Emmanuel disse: olha, Chico, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não. E ele perguntou: uai, meu irmão. E disse: Chico, porque o verme escava o solo arejando, fixando o nitrogênio nas raízes. O verme cumpre muito bem o seu dever, Chico, e não somos todos nós que cumprimos a nossa missão, tão bem como o verme se desincumbe de sua tarefa. Chico diz: uai, meu irmão. E passou a se declarar um subverme, menos que um verme, né? Nos trazendo as lições tão importantes da humildade, as 2 maiores virtudes da doutrina espírita, a caridade e a humildade. Chico foi o exemplo das 2, meus amigos. Então, por isso, a sua grandeza, não é? Apesar de não ser unanimidade, nem Jesus o é, não é verdade? Então, muitas outras lições, como, por exemplo, uma vez ele está distribuindo alguns pães, algumas moedas naquela multidão imensa, e um repórter chega, ele pergunta: senhor Chico Xavier, o senhor acha que vai acabar a fome no mundo distribuindo alguns pães e algumas moedas? Não, meu amigo. Para acabar com o problema da fome do mundo, nós precisaríamos de um esforço de toda a sociedade. Mas imagine uma casa pegando fogo. Enquanto os bombeiros não chegam, não me é lícito jogar alguns baldes de água para aplacar o fogo? Sim, meus amigos, é lícito, é nossa obrigação, é nosso dever. A gente não vai poder mudar o mundo, mas vamos poder mudar o mundo ao nosso redor, através das flores da caridade, da boa vontade que podemos espalhar ao nosso redor. Faculdades mediúnicas de Chico. Pessoal, dezenas, né? Eu trouxe algumas aqui: vidência e audiência, a telepatia, ele conseguia ler o nosso pensamento, a faculdade anímica, não é? Faculdade de desdobramento, também é a faculdade anímica. A psicografia, que foi a sua grande missão. Ele psicografava, inclusive em outros idiomas, a xenografia, além da xenoglacia.
escrita especular, que você tem que colocar o escrito em frente de um espelho para poder enxergar, inclusive em outros idiomas, não é? A psicometria, ele não precisava abrir as cartas, bastava tocá-las, não é? Ele conseguia compreender todo o sentimento que envolveu a pessoa que enviou a carta. Receituário homeopático, ele curou muitas pessoas. Dr. Bezerra de Menezes, através do seu intermédio, vai nos trazer muitas receitas homeopáticas, não é? Muitas testemunhas vão dizer que a água magnetizada do Chico transformava-se em substância leitosa com odor de rosas. Basta que ele toque uma vez a roupa de alguém para ela ficar perfumada durante meses. Eu conheci uma pessoa em Fortaleza que disse que a sua mão ficou 3 meses cheirando depois de receber um beijo de Chico Xavier, não é? E várias pessoas, como o ex-sogro de Geraldo Lemos, o senhor Salvador, na sua própria casa, quando Chico ia fazer orações, que a casa ficava completamente, a casa inteira, não era o quarto, não, a casa inteira completamente perfumada, não é? Ele ficava de olhos bem abertos na hora da prece e via que não tinha nenhum truque. Como também, não é, uma outra senhora no Portal Saber, não é, os episódios recordando Chico Xavier, são inúmeras horas, não é, são uns 30 episódios, eu já assisti vários, não é, do pessoal lá, do nosso querido Haroldo Dutra Dias, faz um trabalho belíssimo. Geraldo Lemos tem sido um grande colaborador, mostrando, inclusive entrevistando uma senhora que ela com 15 anos de idade ficava lá, ela era católica, ficava do lado da janela, de olho arregalado para ver se havia algum truque, e a casa inteira ficava perfumada, não é? Correio do Além, então detalhes desconhecidos até pelos próprios pais, pela mãe que vinha lá, nome de pessoas que só mais tarde, com informações da família, que a pessoa ia descobrir, ele chegou ao ponto, final dos anos 80, de confundir encarnados com desencarnados. Viam vir 2 senhoras lá avistá-lo, não é? Meio chorosas. Quando vê, Chico abraça uma, abraça a segunda e dá um abraço assim no vento, não é? No invisível, não é? E aí todo mundo fica assim e tal, mas aí ele vai, mas Chico, quem é que você está abraçando? Mas não é a fulana, a sua avó? É Chico, ela faleceu. Aí começam a chorar mais ainda, mas ela está aqui ao seu lado, não está ao lado de vocês. Então ele já não sabia distinguir quem era encarnado e quem era desencarnado. Tão grande era a sua faculdade mediúnica, né? Trabalhava também em dupla mediúnica, por exemplo, o livro Evolução em 2 Mundos. Chico escrevia os capítulos pares, enquanto o grande médium também, Valdo Vieira, ia psicografando os capítulos ímpares. Completamente perfeito, mostrando que era o mesmo espírito, André Luiz, não é? Nessa obra belíssima, entre tantas outras, que começa com o livro Nosso Lar, A Vida no Mundo Espiritual, da editora da Federação Espírita Brasileira. Muitas curas, por exemplo, Martins Peralva, não é? que com 18 anos, que era presidente da fundação da Federação Espírita de Sergipe, vai se curar de uma tuberculose numa sessão de materialização, quando a irmã Sheila materializa uma cuia com um líquido e despeja sobre o seu corpo, e ele vai ficar completamente curado. Naquela época que não havia antibióticos, né? Por exemplo, o caso de uma dor de cabeça, essa aqui eu não vou passar por causa do tempo, não vai dar. E as materializações, depois de alguns anos, com sessões de materializações, inclusive também com Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, Emmanuel vai aparecer, não é, um espírito enorme, né, por volta de 1,90 m, com uma luz, uma tocha, isso é uma representação gráfica, não é uma fotografia, é um desenho, e ele vai dizer: amigos, a materialização é fenômeno que pode deslumbrar alguns companheiros e até beneficiá-los com a cura física. Todavia, o livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Rogo aos amigos a suspensão, a partir deste momento, destas reuniões. Então, a partir dali, Chico vai se preservar, porque são reuniões muito cansativas, muito dispêndio de fluidos, de efeitos físicos, não é? A pessoa corre risco de vida, de morte, inclusive o próprio médium, tem que ter todo um preparo, é um trabalho muito difícil, não é? A gente sabe disso. Chico sempre despistava, não é? Diferentemente de alguns médiuns, Chico vai, ao contrário, vai despistar sempre as curas. Muitas pessoas dizem: não, minha irmã, é sua prova que chegou ao fim. Teve casos ele dizer assim: não contem a ninguém que vocês viram aqui, pois se começar a vir muita gente, o serviço do livro ficará prejudicado, né? Respeitando sempre a sua missão. E ele tinha compaixão. Uma vez uma senhora chegou muito aflita, tem um verdadeiro surto de tristeza, grita de dor no centro espírita. Chico então sai de onde ele se encontra, vai até o seu encontro, em vez da gente escutar: não é minha filha, tenha fé, não é minha senhora, por favor, confie em Deus, não. Ele vai lá e abraça e chora junto com aquela senhora. Ele sofria. Ele vai dizer, inclusive, que um dos infartos, aquela angina que ele vai sofrer mais tarde, foi de receber muitas essas vibrações dos pais e mães muito sofridos com a morte de seus filhinhos queridos, que ele consolou, que ele ajudou, que ele psicografou dezenas e dezenas de cartas, não é? Para cada. Muitos deles receberam 13, 15, 20 cartas do mesmo espírito.
Remédios contra a obsessão. Aqui, olha ali, para quem está com problemazinho de obsessão espiritual. Quem está com personal trainer espiritual, né? Vamos lá. O primeiro, numa citação, tem duas citações de Chico. Essa primeira vai dizer, não é, que o primeiro tratamento e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Não é? Chico dizia que lembrava de todo o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo desde criancinha. E, não, em outra citação, quando perguntam um remédio contra a obsessão, ele vai dizer que o primeiro é a oração, pela qual nos lembramos de Deus. E o segundo é o serviço, pelo qual nos esquecemos de nós mesmos. Antes de insistir, trabalhe muito, até você cair desmaiado. Quando a gente desmaiar de cansaço, de tanto trabalhar, eles, né, os espíritos obsessores, não poderão nos pegar, não é? Então fica aí a lição: estudo, trabalho e oração, não é? Grandes remédios contra a obsessão espiritual. Mortos inocentando vivos. Então várias pessoas foram inocentadas por psicografias, né? O caso mais famoso é o de José Divino Nunes, seu amigo Maurício Garcês, mas teve um policial chamado José Aparecido Branco, o Branquinho, acusado de assassinato doloso, um bancário também, o Francisco João de Deus, que deu um tiro acidental em sua esposa, a ex-miss Campo Grande, Gleise Dutra de Deus, todos inocentados por psicografias de Chico Xavier, né? Prêmios, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz, com mais de 10 milhões de assinaturas, uma campanha do nosso querido Augusto César Vanucci. E ele, quando não recebe o prêmio, porque aquele ano a ONU escolhe uma instituição que cuidava de muitos refugiados, não é, para ser consagrado o Prêmio Nobel da Paz, Chico vai declarar, olha a declaração de Chico: nós estamos muito felizes, sabendo que um prêmio dessa ordem coube à instituição que já atendeu a mais de 18 milhões de refugiados. A organização detentora do prêmio é mais do que merecedora dessa homenagem do mundo inteiro por meio do Prêmio Nobel. Nós todos deveríamos instituir recursos para uma organização como essa, em que mais de 18 milhões de criaturas encontram apoio, refúgio, amparo e bênção. Nós estamos muito contentes e, sem nenhuma ideia de falsa modéstia, nos regozijamos com os resultados da comissão que foi tão feliz nessa escolha. Olha como é que é o nosso querido Chico, né? Foi considerado o mineiro do século, o maior brasileiro da história, o maior brasileiro de todos os tempos, recebeu o título de cidadão honorário de várias cidades e vai pedir aos amigos espirituais, não é, a Jesus, que desencarnasse num dia em que um povo brasileiro estivesse muito feliz para que não sofresse com a sua partida. E no dia 30 de junho de 2002, logo algumas horas após o Brasil ganhar o pentacampeonato mundial de futebol, Chico Xavier suavemente despede-se da terra, com 92 anos de idade, não é? Chegando ao mundo espiritual, recebido, dizem que aqui na terra, abraçado por Dona Cidália Batista, que o envolvia, e um feixe de luz azul ligava o céu e a terra naquele instante, quando Chico então vai receber as bênçãos do nosso querido, nosso Senhor Jesus Cristo, que vai receber. Então vejam, meus amigos, se Chico Xavier e se Francisco de Assis não viram, não encontraram com Jesus de Nazaré, ninguém mais os encontrou. Não é? Reflexões. Por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? O pessoal me pergunta, eu viajo muito para o exterior, conheci o Éder e a Thelma lá, não é? Eu tenho uma irmã que mora na Califórnia e outra na Dinamarca. Não é? Porque vocês sabem, cearense, nós temos um plano de dominar o planeta. Então, um dia eu estava lá e a pessoa perguntou: Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil? Eu disse: olha, eu não sei explicar, mas eu imagino, porque aqui reencarnaram grandes missionários, Bezerra de Menezes, Cabarchutel, não é? Batuíra, Eurípides Bassanufo, não é? Francisco Peixoto Lins, Ivone Pereira, Anália Franco, grandes homens e mulheres extraordinários, mas especialmente por causa que nasceu aqui Francisco Cândido Xavier, meus amigos, que foram 92 anos de uma carta viva do Evangelho, ensinando-nos o verdadeiro cristianismo. Então Chico foi o maior divulgador da doutrina espírita de todo o planeta. Se Chico tivesse nascido na França, a França seria o maior país espírita do mundo, não é? Mas não. Como do mesmo modo que Buda nasce na Índia e lá nós temos hinduísmo e não budismo, do mesmo modo que Jesus nasce na Palestina e lá nós temos islamismo e judaísmo e muito pouco cristianismo, o lugar onde a pessoa nasce, onde a doutrina nasce, nem sempre é o mesmo lugar onde ela vai florescer, não é? O contentamento em servir. Chico às vezes foi bater uma foto, Chico tomando café às 5 horas da manhã, depois de atender durante várias horas os irmãos necessitados. Ele dizia que estava treinando insônia, não é, na hora de dificuldade. Então estava treinando sempre insônia, dormia 4 horas por dia. Não é? O ecumenismo, Chico elogiava todas as religiões, era muito carinhoso com todas. E ele vai dizer também, e agora eu me perdi aqui, deixa eu ter que abrir aqui. Já estamos chegando
chegando no nosso horário, a gente já vai ter que concluir. Mas Chico, quando um repórter vai dizer, senhor Chico Xavier, vocês devem estar muito felizes, não é? Porque fechou uma igreja aqui em Pedro Leopoldo. Ele vai dizer assim, não, meu amigo, pelo contrário. Nós estamos muito tristes, porque toda vez que se fecha uma igreja, nós temos que abrir um manicômio ou uma penitenciária. Então veja os exemplos desse homem, não é? Para a gente concluir, sua maior alegria era ser médium. Olha, tanta gente com medo da mediunidade fugindo, e a sua maior alegria era ser médium. Seu maior desejo era ajudar as mães solteiras, né, as gestantes carentes numa cidade onde ninguém o conhecesse. E o seu momento mais importante foi quando ele encontrou uma criança. Quando ele está pegando o ônibus e vai perder o ônibus de um compromisso muito importante, muito rico para ele. E ele fica na dúvida se pega o ônibus ou se atende a criancinha que vem ao longe falando, seu Chico, tio Chico. Ele, então, naquela hora, não titubeia, espera a criança e perde aquele compromisso importantíssimo na sua vida. Dizem que era uma proposta de emprego, um dia ganhar 3 vezes mais, ou que era um importante compromisso no cartório. Mas ele vai, e quando a criança chega, ele vai dizer, o que foi, meu filho? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. E ele então recebe o beijo da criança, que traz uma florzinha dessas encontradas nos canteiros das ruas, aquela florzinha humilde, vai dizer, seu Chico, eu trouxe uma flor, uma rosa do céu, do jardim do céu para você. Ele sorri e a partir daquele instante ele vai dizer que tinha certeza que veio à Terra não para pensar em si, mas para ajudar todos os aflitos, todos os necessitados que ele encontrasse. Para a gente concluir, a gente pode colocar uma prece, pedir para o Chico fazer a nossa prece? Vamos pedir para Chico Xavier fazer a nossa prece. Vocês encontram no YouTube. Essa palestra vocês encontram com mais tempo, mais duração, já gravada em DVDs, em CDs de MP3, também na internet, na febtv.com.br, tá certo? E quem quiser adquirir os CDs e DVDs, toda a renda vai ser revertida para ajudar aqui a nossa casa Fraterna Chico Xavier, que está de aniversário. Vocês encontram esse vídeo na internet também e nas nossas palestras. É um vídeo inédito. Aliás, inédito, foi feito, era inédito, mas foi em homenagem a Chico Xavier na cidade de Washington, nos Estados Unidos, em 2006. As legendas estão em inglês, mas é a voz do próprio Chico narrando a prece do servidor de Emmanuel, psicografada por ele, não é? Vamos ver se o som vai sair. Vai. Pedro Leopoldo, 2 de abril de 1910, reencarnaria Francisco de Paula Cândido no registro biográfico, mas mais tarde ele mudaria para Francisco Cândido Xavier, numa cidade pequenina. O jovem que seria o maior divulgador do espiritismo e do cristianismo, certamente, no nosso país. E um dia, às margens do açude, ele encontraria seu mentor Emmanuel, que o guiaria com segurança na psicografia de centenas de livros, de milhares de espíritos diferentes em todos os estilos, desde literatura infantil, poesias, crônicas, informações científicas. Trazia o consolo através de dezenas de milhares de cartas de suas mãezinhas chorosas, para suas mãezinhas chorosas, de seus filhinhos amados, devassando o mundo invisível, completando a revelação espírita através das obras psicografadas, sem ganhar nem um centavo, porque doava em cartório todos os direitos autorais para instituições beneficentes, instituições da divulgação espírita, como a Federação Espírita Brasileira. E vai nos trazer, no seu exemplo, na sua obra, também a prece do servidor de Emmanuel, psicografada por ele, que vai ser a nossa prece de encerramento. Mas vocês podem ficar de olhos abertos para verem o vídeo, que é muito bonito.
Xavier. Que Chico abençoe a todos nós, abençoe a nossa casa que está de aniversário. Que Deus abençoe a todos vocês.